Bom dia, colegas, presentes, professora Rejane, professora Edicleia. Eu estou extremamente feliz e honrada de estar aqui com vocês nesse evento de vocês. Infelizmente, não pessoalmente, mas virtualmente. No entanto, eu gostaria de dizer que a Universidade Federal Fluminense está super, como se diz, jovialmente, bombando. Porque entrelaçar saberes, sem dúvida nenhuma, é muito importante no atual contexto da educação brasileira. Se nós pensarmos, por exemplo, que em 1994 foi lançada a Declaração de Salamanca e que em apenas 6 meses nós vamos fazer 24 anos desde que a Declaração de Salamanca foi lançada. E ainda, eu poderia dizer que nós estamos patinando nos processos de mudança profundas e efetivas com relação aos temas que tratam das pessoas com deficiência. A Organização das Nações Unidas, via um setor muito importante para nós, que é a Unesco, para quem não sabe, a Organização das Nações Unidas para Ciência, Educação e Cultura. O que acontece? A Unesco disse, aproximadamente na década de 80, os países levam em torno de 30 anos para promoverem reformas educacionais. Nós já estamos em 24 anos e nós temos visto o nosso sistema educacional avançar e retroceder, avançar e retroceder. E nesse contexto de avanços e retrocessos, eu considero que a universidade tem um papel muito importante. O tema da minha fala é currículos funcionais, transição para a vida ativa e qualidade de vida da pessoa com deficiência. Eu acabei de falar sobre desenvolvimento humano, então eu vou retomar isso daqui a alguns minutos. Bem, o que é currículo funcional? O que nós vemos aqui? Nós vemos uma moça que muito provavelmente tem uma deficiência intelectual e que está trabalhando numa farmácia ou numa drogaria. Então, isso é um currículo funcional. Ela está na escola e, ao mesmo tempo, ela está na vida regular. E a grande discussão do currículo funcional é como a escola pode contribuir para fazer essa transição, exatamente a transição para a vida ativa. O que significa fazer a transição para a vida ativa da escola, da educação regular, para a vida ativa? Significa extrapolar os ambientes restritivos. Mas alguém pode dizer, como assim? A escola não é um ambiente restritivo? Sim, é um ambiente restritivo se você considerar que uma pessoa, não todas, mas algumas pessoas com deficiência, em particular as pessoas com deficiência intelectual que encontram um pouco mais de barreiras com relação às questões das aprendizagens cognitivas, a escola, num determinado momento, acaba se tornando um ambiente restritivo. Por quê? Porque a escola, ela tem um currículo que não se compatibiliza mais com a demanda dessa pessoa com deficiência, desse jovem com deficiência, desse adulto com deficiência. Um exemplo muito bom que é EJA, Educação de Jovens e Adultos. A EJA que é oferecida predominantemente à noite no Brasil, ela coloca pessoas com deficiência, jovens a partir de 15 anos de idade, mas principalmente mais velhos, aqueles que não tiveram oportunidade de estudar na fase adequada da vida. A EJA coloca essas pessoas dentro de salas de aulas imensas, com faixa etária que varia de 15 anos a mais de 60 anos. Então, isso é muito sério, e com professores que têm dificuldade na própria alfabetização em termos das suas práticas pedagógicas, Nós sabemos que os programas desenvolvidos no Brasil, Brasil Alfabetizado e outros, eles são programas que têm um limite muito grande. Quando se trata de EJA para as pessoas com deficiência, aí a coisa é muito séria. Um outro elemento da transição para a vida ativa, propiciada pelo currículo funcional, é exatamente gerar desenvolvimento humano, autonomia e independência da pessoa com deficiência, ou seja, romper com uma condição de dependência e de limite restritivos à sua vida e ao seu desenvolvimento.
O que é desenvolvimento humano? Desenvolvimento humano é um processo de ampliação das escolhas das pessoas. Todos nós temos o direito a escolhas, para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser. Algumas pessoas devem ter tido acesso aos meus vídeos. Eu estou agora tratando de um assunto que não tem uma relação direta com a educação da pessoa com deficiência, mas tem a ver com os direitos da pessoa com deficiência. Eu tenho um irmão que está com câncer e ele está no hospital, ele está internado. Quando eu terminar aqui meus compromissos, eu vou encontrar com ele. E o que acontece é que quando você é internada no hospital, você não tem mais direito à escolha, porque a sua vida passa a estar nas mãos de médicos e médicas, e essas pessoas decidem o que elas vão injetar ou não no seu corpo, e isso é muito sério. Então, nós precisamos ter direito à voz e escolha 100% do nosso tempo. Esse processo de ampliação de escolhas, ele gera a sensação de bem-estar e sentimento de competência, segundo o Programa Nacional de Desenvolvimento das Nações Unidas. O desenvolvimento humano, então, e a qualidade de vida, eles estão fortemente relacionados, porque eles dependem principalmente do envolvimento da pessoa, de qualquer pessoa, na sua vida real. Então, vamos pegar um elemento bastante simples, um rapaz, vamos dizer, com qualquer tipo de patologia, não importa, que tenha 15 anos de idade e que ainda não é capaz de amarrar o seu tênis. Tem duas opções: ou a gente usa um sapato que ele tenha condições de utilizar, de colocar no pé, sem ter que depender de alguém para amarrar o laço do tênis, ou ele aprende a amarrar o laço do tênis. Não há outra possibilidade. Então, isso é muito importante, mas nós ainda não temos esse, chama-se em inglês, frame of reference, que significa essa referência de pensamento. Nós precisamos romper primeiro com as nossas barreiras para que a gente possa avançar com relação ao reconhecimento do direito ao desenvolvimento humano da pessoa com deficiência. Uma breve localização histórica. Esse senhor que vocês estão vendo na foto é o professor Lou Brown, da Universidade de Madison, em Wisconsin, nos Estados Unidos. Esse professor foi quem, na década de 80, trouxe para o cenário americano essa ideia de que nós precisávamos, ou melhor, eles precisavam romper com um padrão excludente de abordagens com relação à pessoa com deficiência. E ele diz o seguinte: os estudantes com necessidades educacionais severas, e aqui ele está olhando as pessoas com comprometimento neurológico grave, né, portanto com um quadro de deficiência intelectual, após a escolaridade, elas não trabalham. Elas não têm vida autônoma, elas não têm relação social, elas não se sentem gratificadas com a relação social com outras pessoas. Elas estão segregadas em instituições, ou seja, elas não têm uma vida independente. Elas não têm o direito de acesso e de escolha para o seu próprio desenvolvimento humano. Não que elas sejam, de fato, totalmente incapazes, ou elas, de fato, é horrível dizer, porque eu nem acredito nisso. Eu acredito que todas as pessoas com oportunidades apropriadas conseguem se desenvolver de uma forma ou de outra. Eu me lembro, eu fiz doutorado, né, na Inglaterra e na Universidade de Manchester. E eu me lembro que naquela oportunidade eu fui convidada por uma amiga para participar de um evento que era no final de semana com um americano chamado Jeff Struley. E eu não o conhecia naquela época, nem tinha lido nada sobre ele, e me surpreendeu porque, na verdade, ele é o pai de uma pessoa com deficiência. Na época, 2 filhos, uma com deficiência, Chantal, e um filho com dificuldade de aprendizagem. E esse autor, ele tem um texto bastante interessante naquele livro cor-de-rosa, grande, grosso, Inclusão e Inclusão, de Steinbach, da Artmed, que se chama a amizade como um goal, como um objetivo educacional. E
eu fiquei assim muito impressionada tanto com ele, com a história que ele compartilha nesse curso, como com o que ele escreveu, ele e a esposa dele, Cindy Strully, porque eles receberam a notícia na década de 70, 80, começo de 80, de que a filha deles, a Chantal, era uma pessoa com deficiência múltipla e que, portanto, não ia se desenvolver, ia ser vegetativa e dependente, óbvio. E essa moça fez universidade e morou sozinha quando eu conheci. Por quê? Porque essa família não aceitou a condição restritiva, limitante do ambiente e foi atrás, eles venderam o que eles tinham e foram atrás das oportunidades de participação e escolha da sua filha Chantal. E aí os resultados são surpreendentes, né? Recentemente saiu um estudo sobre síndrome de Down, pessoas com síndrome de Down, que diz que eles têm condições de aprender como qualquer outro. Quer dizer, por quê que eles não aprendem? Porque as oportunidades não estão disponíveis, né? E isso seria o mesmo para nós, que não temos nenhum tipo de condição, entre aspas, patológica, que nos impedisse de aprender isso ou aquilo. Só que, culturalmente falando, o que acontece é que a sociedade está estruturada para pessoas com, ou melhor, pessoas sem deficiência. Então, os limites e as barreiras estão presentes. Bem, qual seria o desafio, então, que esse professor Lou Brown pensou? Era promover exatamente o que ele chamou naquela época de transição para a vida ativa. Hoje já se fala de transição para a vida adulta também. Mas aqui no Brasil, a gente não fala disso. Recentemente eu trouxe uma grande amiga, a professora Ana Maria Bernardi da Costa, de Portugal, que fez uma formação aqui onde eu moro, em Indaiatuba, de uma semana, para profissionais da área de educação aberto, sobre exatamente currículos funcionais. O que significa TVA ou transição para a vida ativa? Significa preparar uma pessoa com deficiência para funcionar de forma independente e produtiva nos diversos ambientes da comunidade, o menos restritivo possível. Estimular o transfer, ou seja, a transferência do que aprendeu, do que foi ensinado para a pessoa, criando oportunidades nos ambientes naturais, que são extraescolares. As estratégias curriculares e os conteúdos escolares, eles devem, portanto, ser flexibilizados e relacionados às características de cada estudante e dentro dos ambientes dentro dos quais eles vivem. Então, veja, a transição para a vida ativa, ela deve estar, sim, articulada à escolarização regular. Ou seja, precisaria dentro das escolas, não tem nada a ver com educação especial ou com um atendimento educacional especializado, muito pelo contrário, o ideal é que nem esteja vinculado. Um profissional que tivesse a competência de fazer esse processo de análise, principalmente no ensino fundamental 2 e no ensino médio, que é quando essas, vamos dizer assim, as restrições no processo de aprendizagem escolar dos conteúdos formais, elas começam a se manifestar de forma mais acentuada, não é? Bem, então o que acontece? As barreiras, elas são absolutamente restritivas, elas são limitantes. Os ambientes e as atitudes é que são incapacitantes. Vic Finkelstein, inglesa, fala que os ambientes são incapacitantes e as oportunidades, elas são as capacitantes, né? E é isso que nós precisamos começar realmente a discutir seriamente e desenvolver trabalhos que mostrem que nós precisamos partir para novas estratégias, novos fundamentos, novos saberes, entrelaçando conhecimentos com outras áreas de conhecimento. O próximo, um dos elementos incapacitantes nesse processo são os modelos de deficiência, em particular o modelo médico-patológico, que provoca consequências bastante perversas na vida real. Então, quais são os 3 modelos que nós temos hoje vigente mundialmente sobre a deficiência? O primeiro é o patológico, médico-patológico, biológico, clínico, que olha a deficiência, o limite, a incapacidade, a impossibilidade, enfim. Tudo que não é permitido, não pode, não sabe, não é capaz, não tem condições de realizar.
Um outro que é o modelo social que rompe radicalmente, que foi criado por Mike Oliver, um ativista com deficiência em inglês, professor na Universidade de Greenwich, no sul da Inglaterra, e eles criaram um grupo na década de 80 e ele trouxe esse conceito novo, essa concepção nova do modelo social, que significa, primeiro, as barreiras estão no ambiente, eles não estão na gente. Segundo, nós precisamos eliminar essas barreiras. Terceiro, as pessoas com deficiência que têm que dizer o que é barreira e o que não é. Porque senão elas continuam excluídas dos processos das tomadas de decisão. É um modelo político, né? E o modelo social curricular, que eu acrescentei aqui, funcional, que é exatamente a aplicação do modelo social no contexto educacional regular e no contexto da promoção da, entre aspas, funcionalidade, né? Que significa a pessoa funcionar nos espaços comuns. Não é funcionar bem ou funcionar bem na cabeça, não. É funcionar nos espaços comuns. Ser capaz de se alimentar sozinho, de fazer seu prato, de amarrar seu sapato, de se vestir, de pentear seu cabelo, de se maquiar, de namorar, de ir a um restaurante, de ir a um cinema, enfim, de viver como qualquer outra pessoa, porque isso é o direito que todos têm. Bom, qual que são as implicações que eu chamo de nocivas? Elas são extremamente nocivas do modelo médico ao longo da vida, porque ele nunca se esgota até o momento que a pessoa faz a passagem para as dimensões superiores. É uma discrepância, que é o que a gente vê cotidianamente, eu tenho certeza que vocês veem isso, entre a experiência e a atividade que a pessoa realiza e a idade que ela tem. E nós temos chamado nas nossas produções a infantilização da pessoa com deficiência e as impossibilidades, né? Na verdade, é uma infantilização que é produzida pelas impossibilidades que são criadas para ela. Há uns anos atrás, eu escrevi um artigo sobre pedagogia das possibilidades. Agora eu vou passar para vocês algumas historinhas bem simples, às quais eu tive acesso. Silvia, que claro é um nome fictício, tem 20 anos e vocês podem olhar aí para ela. Ela está fazendo pintura a dedo. Aí minha pergunta é, para quê? Por quê? Qual é a utilidade de ficar fazendo pintura a dedo para uma mulher de 20 anos? Maurício, um rapaz que eu conheço, super sarado, faz natação regularmente, ele ainda é analfabeto ou analfabeto funcional, mas ele está mais para a linha do analfabetismo. Hoje deve ter uns 27 anos, usuário exímio de telefone, de tecnologia, gosta de vinho, gosta de balada, tem namoradas, tem relações sexuais e um dia num café, num projeto de extensão sobre autoadvocacia que nós desenvolvemos na universidade articulado a uma pesquisa de mestrado, eu surpreendentemente vi a sua mãe, a mãe desse rapaz, que é uma amiga muito querida, dando bolo de chocolate na boca dele, assim, ele encostado na parede e ela dando bolo de chocolate assim. E eu disse, por quê? Por que que você está fazendo isso? Aí eu disse para ela, o seu filho tem relações sexuais. Como é isso? Ele é um homem, ele não é uma criança de 3, 2 anos de idade. Ela disse, não, é porque ele se suja muito se ele comer sozinho. Qual foi minha resposta? Bom, ele vai continuar se sujando se ele nunca comer sozinho, porque nós aprendemos a comer apropriadamente fazendo, não é? O bebezinho não se mela inteiro e depois aprende a usar os talheres. Apesar de que há culturas que não usam talheres, né? Na Índia, por exemplo. Próximo slide, vamos ver quem é. Essa aqui é uma querida professora universitária, doutora em educação. Eu já estive com ela em banca de doutorado. Ela é uma pessoa muito interessante, uma pessoa que tem uma perspectiva de deficiência bastante relevante, porque ela própria é uma pessoa com paralisia cerebral. Esta pessoa tem livros, artigos publicados e ela nunca teve um emprego. Isso até 2011, quando nós nos encontramos numa banca de doutorado. Como é isso? Por que ela nunca teve emprego? O que acontece? Um emprego regular, né? Ela estava lá na banca, mas ela não era professora de uma instituição. Alguma coisa muito estranha, né? Bem,
Isso, segundo Mike Oliver, aquele professor lá da Universidade de Greenwich, na Inglaterra, ele diz assim, quando ele fala do modelo social: isso é a tragédia pessoal que foi imputada à pessoa com deficiência. Ou seja, sua qualidade de vida é pobre. Em outras palavras, você tem deficiência, o problema é seu, se vira. As barreiras estão aí, o problema é seu, se vira. É como colocar uma criança numa escola e dizer, vamos fazer um teste, isso se chama procrastinar, que não é permitido, é crime, segundo um artigo do ECA. Então, veja, essa tragédia pessoal, ela não pode continuar. E ela só será rompida se durante o processo de escolarização nós tivermos abordagens mais inovadoras, porque elas não são novas, que faça a criança e o jovem a começarem esse processo de transição para a vida ativa. Ou seja, isso representa rupturas, né? Novas concepções, saberes, novas atitudes, novas crenças, novos valores. O modelo social e funcional da deficiência, portanto, ele está vinculado ao currículo funcional. Aqui a gente vê uma série de fotos, né? Um rapaz com síndrome de Down, aprendendo fotografia, uma moça com deficiência física dançando, uma outra na praia, uma outra moça com deficiência intelectual sendo entrevistada, um casal de pessoas com deficiência se amando, né? Isso é a transição para a vida ativa, isso é ter uma vida ativa, uma vida real. Bom, quais são os princípios orientadores, então, desse programa de transição para a vida ativa que é efetivo? Primeiro, a escola tem que pensar em ampliar, em aumentar o número de ambientes dentro dos quais as crianças e os jovens, já numa fase mais avançada, participam. Elas não podem ficar restritas ao ambiente escolar, então precisam ser criados alternativas de articulação fora da escola ou em outros espaços dentro da escola. A funcionalidade, como que a escola pode oferecer orientações para as famílias, por exemplo, e para as pessoas de dentro da escola e para a comunidade externa sobre esses espaços e o modo que essas pessoas podem funcionar. Adequação à idade cronológica. Pessoas como essa moça não são pessoas crianças, elas são adultas, então elas não podem ser tratadas como crianças. As necessidades que as pessoas têm na vida adulta são necessidades distintas das necessidades de uma criança. Então nós não podemos continuar tratando pessoas adultas como crianças. Quais são as necessidades que elas têm? Elas têm necessidade de amar, elas têm necessidade de sair, elas têm necessidade de se maquiar, elas têm necessidade de fazer parte do momento histórico atual dentro do qual nós vivemos. A escola não é a coisa mais importante da vida dessa pessoa. 6. A preferência do aluno ou do estudante. Nós temos que ouvir o que essas pessoas querem. Nós não podemos mais decidir à revelia, sem que elas sejam ouvidas. Isso é um direito humano, né? A voz. A preferência dos pais e das mães ou responsáveis também é fundamental. Nós precisamos conhecer, sim, mas infelizmente as famílias, principalmente nas escolas públicas, porque a grande maioria são pessoas de classes sociais mais vulneráveis, o que acontece é que elas são desconsideradas, né? Elas não participam de processos de tomadas de decisão nas escolas. Há muitas escolas brasileiras que sequer permitem que as famílias entrem nas escolas. Então isso é muito grave, isso precisa ser revisto urgentemente. Não é só o currículo que é importante, é tudo que diz respeito aos alunos, né? O bem-estar físico e a saúde é fundamental, então as pessoas com deficiência elas precisam ter direito de acesso sistemático aos recursos, incluindo, por exemplo, para os jovens ginecologista, para que a jovem aprenda sobre, por exemplo, recursos com relação a não ficar grávida. Aos rapazes, se tiverem algum tipo de alteração nos seus órgãos genitais, eles vão ter condições de procurar um médico, um urologista, né? Ao aumento do contato social, que está ligado, obviamente, ao primeiro tópico, que é o aumento do número de ambientes, e a probabilidade de algo, não importa o que, ser aprendido. Ou seja, entrelaçar saberes, de novo, aprender,
construir sobre o que já existe. Isso é fundamental. Na nossa caminhada da inclusão e diversidade de Indaiatuba e região, que foi no dia 13 de maio, que é o aniversário da ONG, vocês podem ver aí a Marina, fotógrafa oficial da ONG. Então, ela teve um papel muito importante, fez fotos maravilhosas para a gente. E num desses eventos, ela foi convidada para ser fotógrafa oficial de um jantar que ia acontecer na cidade e de um casamento que ia acontecer também na cidade. Então, vocês vejam, a ampliação dos espaços de ação favorecem a oportunidade de desenvolvimento humano. Quais são os indicadores e as dimensões da qualidade de vida? São o bem-estar físico e o conforto, são 6. O desenvolvimento e a realização pessoal, a interação e as relações sociais, a autonomia e o poder de decisão, o bem-estar psicoafetivo e a inclusão social. Se uma pessoa não tiver bem-estar psicológico e afetivo, claro que ela não está bem em termos da sua saúde intelectual, mental, afetiva. E isso é muito sério. Então, nós precisamos começar a pensar nas pessoas com deficiência, jovens e adultos, em termos das dimensões da qualidade de vida. O desenvolvimento e a qualidade de vida, então, ele é promovido por meio de assegurar o bem-estar físico, mental, segurança, conforto material, cognitivo, interação social e etc. Na Espanha, já existe um grupo de pessoas com deficiência que luta pelo seu direito de ter relações sexuais, de ter uma vida amorosa, sexual, plena. E o título do movimento é Yes, We Fuck. Eu não vou traduzir porque vocês sabem o que é. Mas nós precisamos conhecer que as pessoas com deficiência, elas estão se mobilizando no sentido de assegurar os seus direitos. A participação para a vida ativa, portanto, ela tem a ver com papéis sociais e diversidade de experiência, acesso a uma ampla rede de relacionamentos. Então, os relacionamentos sociais são fundamentais, o acesso à educação, ao trabalho, ao lazer e aos tempos livres. Eu queria só retomar um minuto sobre o Jeff Strully. Quando ele viajou pelos Estados Unidos para assegurar que sua filha Chantal tivesse oportunidades de participação e aprendizagem, ele criou uma categoria chamada facilitador de amizade. Isso está lá no livro Steinbach, que tem a ver exatamente com aumentar o círculo de amizades das pessoas, porque somente assim a gente consegue se inserir socialmente. Ninguém vive sozinho, não é? Mesmo em tempos de internet. Em Portugal existe um movimento chamado Eficientes ou Deficientes Indignados, ou seja, as pessoas se posicionando contra os limites, as restrições e a favor dos seus direitos de participação. Aqui nós temos uma moça, Mia Farah. Eu a conheci há uns anos atrás num evento internacional em São Paulo da Campanha Global da Educação. Eu era observadora. E essa moça, que é ativista com deficiência, gente, ela tem deficiência intelectual, ela fala 3 línguas. Ela fala inglês, árabe e francês fluentemente. Eu falo inglês e português fluentemente e um pouco de espanhol. E eu estava na mesa e falei, gente, ela está falando outra língua. E no intervalo fui conversar com ela e me surpreendi. Bem, essa pessoa é uma grande ativista, ela tem vídeos na internet falando sobre os direitos da pessoa com deficiência. Então, outro elemento importante da qualidade de vida é o sentimento de satisfação pessoal, que vem com a competência, a capacidade e a certeza do controle sobre sua própria vida. É um sentimento de pertencer com amizades e com solidariedade. Então, você não pode ficar isolada. Isso vale para qualquer pessoa, não é para pessoas com deficiência. Um outro movimento importantíssimo, né? A dissertação da minha estudante, Alessandra Mendes, sobre autoadvocacia. A outra estudante é Thaisa Caldas, que também fez sobre autoadvocacia, e ela teve lá, nós vamos ver já, no Canadá, numa instituição que desencadeou esse movimento internacional na década de 80, People First. Mas o movimento de vida independente, ele é muito importante e ele precisa se disseminar e se expandir no Brasil. Ele ainda está restrito a poucos espaços e ele tem a ver com a criança, o jovem e o adulto.
Então, aqui nós vemos esse movimento Nada Sobre Nós Sem Nós, e esse é o movimento lançado pela organização canadense People First, que fala assim: nós queremos que as outras pessoas entendam que nós somos primeiro pessoas e as nossas deficiências vêm em segundo lugar. Finalmente, a pergunta que não quer calar, não é? Como é que a escola regular pode contribuir no processo de transição para a vida ativa? Através de delinear áreas curriculares novas que extrapolem os ambientes restritivos da escola, criando uma variedade de ambientes naturais dentro dos quais a pessoa com deficiência possa ter uma ação, analisar subambientes dentro daqueles ambientes, por exemplo, a cozinha, então na hora do café da manhã seria um subambiente. Levantar as atividades que ocorrem no subambiente, por exemplo, passar manteiga no pão. Delinear essas competências, o que ela precisa com aquele tipo de deficiência para passar manteiga no seu próprio pão ou de outra pessoa, para poder realizar a atividade e planejar e programar, implementar um programa educativo baseado nessa estrutura. Como vocês veem, não é difícil, né? Um programa de 6 fases. E aqui eu finalizo mostrando para vocês os superhumans, né? Que são pessoas que ninguém diria, ou os ambientes, ou a cultura não diria que eles são pessoas capazes de concorrer em condições de igualdade com pessoas sem deficiência nessas modalidades esportivas. E aqui estão esses super-humanos, como disse a programação, né, a organização da Paralimpíada de Londres, alguns anos atrás, que são pessoas que superaram qualquer expectativa. Hoje existe no âmbito da Paralimpíada e das Olimpíadas uma discussão sobre por que eles estão separados. Por que existe uma Paralimpíada? Paralimpíada. Por quê? Se muitos deles têm recordes melhores do que pessoas sem deficiência. E para finalizar, eu queria agradecer a vocês sua atenção. Namastê, um abraço para todos vocês